Bonjour. Vamos agora para a última parte do vídeo aqui, que seria falando sobre as builds e dos combos. Vamos lá. Já falamos das runas nos dois vídeos anteriores e agora a gente vai falar da itemização dele. Vamos lá. Eu tenho 3 itemizações aqui que são básicas. A para top, a para sup e para dano. Para top tá desatualizada, porque ultimamente eu não tenho usado muito ele no top, ele não é muito bom no top. Tem algumas matchups que são boas para ele. Mas no geral, qualquer um que tem um dash na top lane consegue fazer uma pressão em cima dele. Então não tô recomendando ele muito pro top atualmente, tá? No patch atual. Vamos lá. Essa dano é a que eu uso na mid lane. E vamos pros os itens que eu deixo salvos aqui. Vamos lá. A bug sempre começa com uma ação das eras, que eu acho que a essa altura do campeonato todo mundo sabe que esse é o único item de todos os itens que a gente tem no Wild Rift, que é praticamente obrigatório. É praticamente impossível, se não impossível, você montar uma build pra ele sem o bastão das eras pra mid lane. De cabeça eu não consigo me recordar de uma matchup que vai pedir uma outra coisa obrigatoriamente assim de primeira, tá? Então, se possível, até o primeiro dragão você tem que estar com esse item pronto já. Não tenho nem muito o que falar sobre ele. Astramo não conhece ele, o bastão das eras. Ele restaura a mana igual 15% do dano sofrido do vilão de campeões e regenera recuperante a 20% do custo de mana. Você acumula 20 de vida, 10 de mana e 6 poder de habilidade a cada uma quantidade X de segundos, a cada 45 segundos. Depois de 10 vezes, ou seja, depois de uns 8, 10 minutinhos ali, você já tem o bastão das eras totalmente estacado, que aí você vai ganhar um máximo de 200, 100, 200 de vida, 100 de mana e 60 de poder de habilidade a mais do que ele já te dá. Então, você vai acabar com 450 de vida, com 120 de poder de habilidade e 400 de mana. Vamos lá. Para que tem que eu parar até agora depois que eu terminei isso aqui? Depende. Por exemplo, com essa runa que eu tô começando usando mais agora, o ímpeto gradual, não tem necessidade de eu rushar a botinha. Então, sem necessidade de rushar a bota, normalmente eu faço a primeira parte da bota, que é aquela bota de 400 de gold, e paro pro próximo item. Isso quando eu faço ela, tá? Porque com essa runa aqui eu compro a bota quase como se fosse o último item. Depende. Como assim? Vocês podem perceber que nas minhas gameplays, sempre que eu tô voltando base depois de comprar o primeiro item, eu sempre abro a janelinha pra ver como é que tá, quem tá com mais gold, quem tá com menos gold, quem tá com mais kill, quem tá com menos kill, quem tá levando pressão, quem tá fazendo pressão, para saber quem que tá forte no time deles. Se tiver numa situação em que não tem ninguém no time dos caras seja muito forte, seja uma partida equilibrada, ou que o meu time esteja fazendo pressão, eu prefiro partir para fazer um pouquinho de dano. Que no caso, atualmente, eu tô preferindo fazer o Tormento de Liandry. Por quê? Porque a minha intenção é ficar vivo e que essa passiva aqui de queimar a vida dos oponentes fique constantemente ativa enquanto eu consigo me manter vivo. Ah, por que você não faz isso com o Cria Fendas? Bem simples, eu acho que a passiva do Cria Fendas não tava tanta pena assim. Eu achava que valia antes, mas eu não sei, eu testei as builds com esse aqui e com o Liandry, e eu senti que o Liandry deu mais dano. Até conforme eu vou ficando mais tempo vivo, o dano que ele vai dando é surreal. Surreal. Claro que se a partida estiver muito fácil, eu faço os dois. Porque aí o dano que eu dou enquanto fico vivo é absurdo. Mas se eu tiver que escolher entre um e outro, eu quase 100% das vezes vou no Liandry. Só se eu estiver pensando um pouquinho de vampirismo mágico, aí eu pego o Cria Fendas, ok? Vamos lá. Seguindo aqui. Se tiver numa partida em que eu estou levando pressão na mid lane, o que eu vou fazer? Depende de quem eu estou enfrentando, mas normalmente eu uso a Máscara Abissal. Por conta da passiva dela de mitigação de dano mágico. Ela mitiga dano mágico, 20% desse dano sofrido vira uma mitigação de carga, onde você acumula até 500 e quando você solta um controle de grupo, você explode a área próxima do alvo que foi imobilizado. Vai consumir as cargas, que vem do dano que você mitigou, e vai causar esse dano no inimigo. Ou seja, você vai mitigar dano mágico e devolver esse dano mágico pra pessoa que você mobilizar. Por isso, você tem que estar ciente das cargas e mirar no Camova no cara mais fraco deles. Por quê?
Você vai acumular essas cargas e vai estourar no cara que tem menos defesa. Se pegar essas cargas e estourar num tanque, não vai fazer tanta diferença assim, tá? Mas como eu disse, depende. Às vezes eu substituo isso aqui por um Força da Natureza, quando eu vejo que eu vou precisar de mais Move Speed, porque não tá sendo o suficiente. Porque apesar dele dar defesa mágica e Move Speed, eu prefiro o Move Speed do que a defesa mágica que a Força da Natureza dá, tá? É o que eu levo mais em consideração. E se eu tiver com muito corta-cura lá, e eu sentir que eu tô curando pouco, eu puxo o Semblante no lugar da Máscara Abissal. Mas a maioria das vezes é a Máscara Abissal, porque essa passiva pro Swain, a passiva dela de mitigação de dano, é muito boa. Vamos lá. E se eu tiver contra um AD no mid que tá me dando muita dificuldade? Aí, meu amigo, se for um Yasuo, é isso aqui, ó. Coração congelado. Não tem erro. É o coração congelado. Mas, se não for um Yasuo, se for, por exemplo, um Akshan, vou dar um exemplo aqui, eu rusho. Ou se o ADC dos caras estiver muito forte também, né? Dependendo do ADC que for, eu vou pro Refletor Cristalino. É um dos melhores itens pra um Swain fazer. Eu vejo pouca gente fazendo ele pro Swain, não sei porquê. Mas esse item é muito, muito bom pra ele. Cada vez que você conjura uma habilidade, você ganha um cristalzinho. Um total de no máximo 3 cristais. Cada cristal vai bloquear 10 de dano físico, mais 5% do seu poder de habilidade. Vai ser bloqueado esse dano. E vai causar 20 mais 10% do seu poder de habilidade de dano a ele. Ou seja, isso é uma Thornmail de mago. Entende como isso é uma parada roubada contra a DC? Você vai ficar spamando seu Q toda hora. Vai chegar um ponto da partida que sua habilidade vai estar com o cooldown bem baixo. Você vai spamar as habilidades, vai ficar com sempre 3 cristalzinhos lá. E conforme o cara vai te batendo, você vai dando mais dano nele ainda. Ele vai dar menos dano em você e você vai dar mais dano mágico nele. É um item surrealmente bom pro Swain. Ele eu gosto de usar contra um Akshan no mid, contra um Pantheon no mid, contra um ADC que tá forte. A maioria dos ADCs eu prefiro usar isso aqui do que o Coração Congelado. Só se o ADC estiver muito, muito, muito fedado, que aí eu troco pelo Coração Congelado. Ou faço os dois, dependendo do jogo também, né? Mas eu recomendo pra vocês fazerem esse aqui de segundo, se você tiver contra um mid AD, tá? De segundo item. Ou como um terceiro, caso, por exemplo, o time dos caras for full AD lá do outro lado. Aí você faz a Refletor Cristalino como um terceiro item, só pra dar uma segurada caso eles comecem a te dar muito dano. Mas, ademais disso, eu acho que não tem tanta necessidade de fazer ele. Mas contra ADs fortes, essa é a minha recomendação. Seguindo aqui, o que eu acho forte pra ele também, que pouca gente usa, é a Orbe do Infinito, mas ele é situacional. Você tem que estar arregaçando no jogo. Ou você deixa ele de último item, que aí você decide se você precisa de mais defesa, se você precisa de mais dano. Ou se você estiver estourando o mid, você consegue fazer ele de segundo ou terceiro item. Mas, como eu disse, situacional. Tudo aqui é situacional, na verdade. Todos os itens que eu estou mostrando aqui são situacionais, com exceção do Bastão das Eras, ok? Porta-cura não preciso falar nada, né? Eu acho que não tem muito o que falar sobre. Rabadon. Não tem gente falar que Rabadon é bom nele, não é. Eu deixo claro aqui. Ele fica squish demais com o Rabadon. Ah, mas ele dá dano, mas a intenção do sonho é sobreviver. Você vai dando dano conforme você vai sobrevivendo. A não ser que o jogo esteja extremamente fácil, não faz Rabadon. Ah, mas vai dar muito dano. Vai dar muito dano, mas não vale a pena. Não vale a pena. Você vai ter que virar assassino se você jogar com ele de Rabadon. Chegar no final da TF, todo mundo sem vida e estourar o pessoal que tá lá. Entende? E assim, a intenção do Swain é ser um dos primeiros que chega na TF. Se não for o primeiro, o cara que vai iniciar. Para ficar lá no meio, dando um dano muito violento e recebendo muito dano e se curando. Você vai ser o tanque que vai dar dano. Então, não acredito que esse item seja bom pra ele. A não ser que você esteja full tanque e esteja precisando um pouquinho de dano. Aí você faz ele de último item, mas... Eu mesmo, se eu fiz 2 vezes o Rabadon pro Swain, foi muita coisa. Ficou dando muito dano? Ficou, mas... Não é um negócio que eu realmente acho muito relevante. Se tivesse... Tem um item no OPC que eu esqueci o nome, mas é um item que transforma... seu HP, uma porcentagem do seu HP em dano mágico. Se ele viesse pra cá, eu com certeza usaria ele no Swain. Quando a passiva dele de acumular HP. Mas, continuando. O Hilari. Ele é praticamente essencial pro Swain quando você não tem a mobilidade. Como eu tô usando bastante a runa de mobilidade, eu raramente tô fazendo ele agora. Mas, se você não tiver com a runa de mobilidade, eu indico pra você que você faça ele com o primeiro ou segundo item. O Bastão das Eras ou ele. Porque ele é
assim, de suma importância para você conseguir controlar a TF se você não tiver Move Speed. Se você tiver com um manto de Nimbus, ainda assim eu aconselho que você use isso aqui. Eu vou te aconselhar não fazer ele ou fazer ele como um dos últimos itens, só se você tiver de ímpeto gradual ou de ímpeto cósmico. Que eu já, nossa, falar em ímpeto cósmico, eu já pular pra ele agora aqui. O ímpeto cósmico é útil pro Swain? É, quebra muito a fraqueza dele de Move Speed. Se você não quiser usar o fantasma e nem o ímpeto gradual, você pode fazer o ímpeto cósmico pra ele. Tanto pela redução de recarga, que é muito overpower a redução de recarga que ele dá, quanto pela passiva de te dar velocidade de movimento. Mas qual que é o problema? Ele fica squish com isso também, mesmo problema do Rabadon. Só que ele ainda não dá um problema tão alto quanto o Rabadon, porque apesar de você ficar com menos... Deixa eu avisar o meu amigo aqui, só um minutinho. Pronto, eu voltei. Eu vou jogar com ele depois, então vai ficar aquele sagunzinho ali em cima. Mas eu já tô terminando aqui. Vamos lá. Eu tava falando sobre o ímpeto cósmico, né? Ele é um pouquinho menos ruim, entre aspas, pro Swain. Por quê? Porque você ganha Move Speed. Apesar de você estar um pouquinho mais squish, você tá rápido. Você consegue sair se for preciso. Consegue entrar e sair com a velocidade que esse item vai te dar. Rabadon não. Você vai ter que chegar lá com todo mundo sem vida e matar, senão você vai morrer. Essa é a diferença essencial entre eles. Agora vamos lá dos itens que estão aqui, que são os itens que eu mais uso. Apesar de ter o cristal, por exemplo, que eu não... refletor cristalino, que era pra estar aqui, mas eu optei por não deixar, mas eu quase sempre faço. Que outro item que é importante falar pra vocês aqui? Banshee? Gente, Banshee é raro de usar, tá? Eu acho que eu uso Banshee no máximo se eu tiver contra uma N que tiver muito forte. Que aí já tentar me explodir jogando o ursinho de surpresa e não vai me pegar. Ou se tiver um Blitz que tá acertando muito gancho e me quebrando porque meu time não tá indo pra cima quando eles me puxam, que era pra ir, né? Porque o Swain consegue tancar. Aí eu faço pra quando ele acertar o gancho ele não conseguir me puxar. Mas, não é essencial nem nada disso. É um dos mais situacionais que tem aqui, se não for o mais. Lembrando que a itemização tem que combinar com as suas runas e com os seus feitiços. Beleza? Se você estiver fazendo runa agressiva, você vai buildar um pouquinho mais agressivo, um pouquinho menos tanque, mas sempre com HP. E usar um Ignite aqui nos feitiços. Se você buildando um pouquinho mais tanque, não tenha vergonha de usar exaustão, tá, gente? Exaustão acho que é o melhor feitiço atualmente pro Swain. Eu comecei a usar e o pessoalzinho que tá no top 100 também começou a usar bastante agora. Descobriram, né, que é um feitiço muito útil. Como o vídeo já tá longo, eu vou encerrar ele por aqui, referente aos itens. Se tiverem alguma dúvida sobre algum item que eu não comentei aqui, pode colocar nos comentários aí, que eu vou estar esclarecendo as dúvidas da melhor maneira possível. E também, se quiser falar sobre feitiços também, eu vou estar disponível pra gente conversar sobre. Mas no geral, gente, é os itens de sempre, tá? É os feitiços de sempre. É isso aqui de secundário. E raramente isso aqui se tiver de suporte, que é o curar. Belezinha? Itens de suporte eu vou falar no próximo vídeo, que eu já coloco os itens de suporte e os combos de uma vez só. Então é isso, é nóis. Vai se inscrever pra me dar aquela força. Fico muito agradecido.